Você que está me assistindo, você conhece bem do sistema de lubrificação de um motor? Conhece mesmo a fundo o sistema de lubrificação de um motor? Conhece? Então vamos lá. Eu sou o Pedro Pereira, especialista em reparação automotiva. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje, que nós vamos falar sobre o que não devemos fazer ao substituir um óleo de motor. Parece coisa simples, né? Substituir óleo de motor é algo tão simples, mas tem coisas que a gente não pode fazer. Aquilo que nós não podemos fazer. Você, aprendiz ou mecânico que deseja se tornar um especialista em diagnóstico e reparação 10 vezes mais rápido, fique atento, porque essa aula tem por objetivo de te alertar para os erros que você não deve cometer ao fazer uma troca de óleo. Lembrando que toda segunda-feira às 18 horas eu estou liberando conteúdos inovadores com explicações jamais vistas por aí no mercado, né? Então, você quer ficar por dentro desses conteúdos? É muito simples. Olha só o que você vai fazer. Faça sua inscrição agora mesmo no meu portal pedropereira.com.br e siga-me pelas redes sociais. Lembrando, para quem está chegando agora, quem não sabe, quem não está visitando o canal pela primeira vez, toda segunda-feira eu solto uma videoaula e toda quarta-feira a gente faz uma live, tira a dúvida para sanar as dúvidas dos conteúdos que foi postado na segunda-feira. Quando a gente vê um motor funcionando, tá vendo o motor funcionando? A gente às vezes não tem noção o que pode estar por trás do funcionamento de um motor. O que pode agravar se a gente errar numa reparação, num diagnóstico, numa manutenção, numa revisão, numa troca de óleo. O que pode acontecer de errado? Muita coisa. Então aqui eu vou trazer alguns exemplos para que vocês fiquem, né, atentos, para que vocês também não errem, né? Para que a gente possa ganhar tempo com as nossas reparações. Então, depois eu vou voltar aqui nesse vídeo. Então agora a gente vai passar um pouquinho mais adiante aqui com o nosso slide. Qual é o principal papel do óleo lubrificante? Você sabe qual que é? Então vamos lá. O principal papel do óleo do motor é o que? É lubrificar as partes móveis do motor, né? O que é? O que são as partes móveis? Virabrequim, biela, pistão, anel, comando de válvula, corrente, quando o carro tem corrente, né? Então, uma vez que o lubrificante controla o atrito, né? Quando ele controla o atrito, ele controla o que? A temperatura do motor. Tem pessoas que pensam que o óleo é para lubrificar, que é uma verdade. Mas o que acontece? O papel do óleo é o que? É controlar a temperatura, baixando, né? Derrubando o atrito do motor. Então, quando o motor ele está funcionando, que a bomba de óleo está jogando óleo e o óleo está percorrendo em todas as peças móveis, quem é as peças móveis mesmo? Virabrequim, biela, pistão, cabeçote, que vem lá o que? Vem os balanceiros, vem comando de válvula, vem corrente, tudo isso são peças móveis. Essas peças estão em constante movimento. Então, essas peças elas deslizam em cima de outra. Por exemplo, o virabrequim ele desliza em cima das bronzinas, então ali gera-se um atrito. Se gera um atrito, gera aquecimento. E se eu não controlar essa temperatura, vai fundir, não vai? Então eu preciso do óleo para lubrificar e fazer o controle da temperatura. Também, através do detergente, olha só, o óleo ele tem o detergente, né? E para que serve o detergente? Na verdade, ele executa a limpeza do motor. Então, às vezes, a gente vê as pessoas pegar a vareta de óleo, puxar assim, olhar e falar, oh, o óleo está escuro. Tem duas coisas. Se o óleo está escuro além do normal, aí é para se preocupar. Agora, se o óleo está escuro dentro do padrão, isso quer dizer que ele está fazendo o trabalho dele, que é um dos trabalhos dele, que é a limpeza, né? Agora, se o óleo estiver totalmente limpinho, tem coisa errada. A não ser os motores com GNV, né? Os motores com GNV não sujam o óleo. Agora, motor diesel, motor a gasolina, suja bastante, porque o resíduo de combustível que não é queimado na câmara de combustão passa entre os anéis e desce para o kart. Bem, então, olha só. Quando a gente está com o motor funcionando, o combustível também ele libera o que? Ácido. Ele libera ácido. Esse ácido nem sempre ele é queimado na câmara de combustão. Se ele não queima na câmara de combustão, ele desce para o kart e ele faz o quê? Ele vai gerar corrosão nas peças móveis, nas peças de metal.
Então, um dos papéis do óleo também é isso, é combater a corrosão interna do motor. Protege as peças contra a corrosão causada por o ácido, né, que não é queimado na câmara de combustão. Bem, o óleo no motor também contribui para o quê? Para a estanquidade ou vedação do motor, mais particularmente para os pistões e os cilindros. Como assim? Vamos lá. Eu vou voltar aqui só para a gente dar uma olhadinha no nosso vídeo. Vou controlar aqui o vídeo um pouco para que a gente possa... Bom, então, o óleo ele contribui para a vedação. O que é a vedação? Por mais que esse pistão ele está justo aqui dentro da camisa, ele tem uma folga de trabalho. Então, se eu tenho o óleo lubrificante correto, ele vai criar uma película entre o pistão e a camisa, que isso ajuda a vedar um pouco da folga. Além do mais, os anéis de segmento, eles funcionam como uma mola em volta do pistão. Se eles trabalhar seco, eles não conseguem se retrair para fazer a vedação em volta do cilindro. Quem já está acostumado aí com a mecânica sabe que quando você vai fazer um teste de compressão, que você às vezes não consegue medir nada naquele cilindro, o que você faz? Você coloca um pouco de óleo dentro da vela, né? Para que você coloca aquele óleo? Porque aquele óleo, quando o motor subir, o pistão subir com aquele óleo na cabeça do pistão, esse óleo ele vai se espalhar, ele vai ter que sair para algum lugar, né? Ele não vai sair para cima, porque as duas válvulas de admissão e de escape estão fechadas, ele vai se expandir para a lateral dos pistões, vai descer em volta do pistão e me ajuda na vedação. Então, geralmente as pessoas quando vai fazer teste de compressão costumam colocar um pouquinho de óleo em cima da cabeça do pistão ali, para ver se ele, se ele melhora, para você poder medir a compressão. Bom, e demais, então está explicada aqui a questão como que ele faz a vedação. Mas antes da gente voltar aqui, eu quero explicar algo para vocês interessante. Vou voltar aqui na nossa imagem. Então vamos lá. Já falei aí do nosso resíduo, né? E o que é, pessoal? Dá uma olhada. A gente não pode esquecer da questão da viscosidade do óleo. O que é viscosidade? As pessoas não entende muito bem o que é viscosidade. Puxa a vareta de óleo, pega o óleo na mão assim e fala, esse óleo tá fino, esse óleo tá grosso. Cara, como é que você vai fazer a medida de um óleo olhando, passando o dedo e esfregando? Isso, antigamente, isso aí o pessoal fazia isso muito com carro velho lá atrás, né? Hoje isso já não existe mais, né? Então, vamos entender como que funciona aqui essa questão aqui do nosso óleo. Viscosidade, pessoal. O que é viscosidade? O que é a viscosidade do óleo? Viscosidade é a resistência que o lubrificante enfrenta para percorrer pelas galerias do motor. Ou seja, quando o motor está funcionando, a bomba de óleo puxa o óleo e joga através das galerias para subir para o cabeçote, para o vira e para as bielas. Então, quanto mais esse óleo está quente, menor é a resistência. Então, viscosidade nada mais é do que a resistência que o óleo enfrenta para percorrer as galerias do motor. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender legal o que é isso daqui. O que mais? Aqui eu tenho uma tabela. Essa tabela ela está falando o quê? Que eu tenho o grau de viscosidade aqui, não é isso? Eu não vou abordar muito essa tabela aqui, pessoal, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhece isso e se vocês forem pesquisar aí, vocês vão encontrar muita coisa sobre isso. O que eu quero abordar aqui não é a questão da tabela, o que eu quero abordar aqui é para que vocês tenham conhecimento, para que na hora que vocês for fazer uma reparação ou uma troca de óleo, ficar atento com o que vai fazer. Então aqui é o meu grau de viscosidade, embaixo é a minha temperatura. Então tem pessoas que confundem isso daqui. Por quê? Porque quando vê falar o óleo 15W40, o que vem na cabeça da pessoa? Já vi muita pessoa falar isso. 15 significa que ele aguenta até 15 graus abaixo de zero. Não é isso. Tá? Não é isso. E o W, o que quer dizer W? W é a sigla que utiliza um nome em inglês, né? E na verdade se fala de winter, né? O winter é o quê? O que é o winter? É inverno. Então ele está dizendo que esse carro, esse óleo, na verdade, ele suporta quanto abaixo de zero? Aqui, ó. Tem aqui a minha tabela, zero. Abaixo de zero ele suporta até, a viscosidade dele, na verdade, né, é de 15
W40, ou seja, 40 ele ultrapassa do zero e pode chegar até 50. Esse 40 que está aqui na frente é a viscosidade do óleo, é a resistência do óleo que ele enfrenta com o motor quente. Não é o grau de temperatura, porque a gente tem motor que chega a 90, 100 graus aí de temperatura. Se for assim, ferra o motor. Não. O 15W40, 15 antes do zero, é a viscosidade dele a frio abaixo de zero. E o 40 é a viscosidade do óleo acima de 0 grau. Mas não é isso que a gente vai querer abordar. O que a gente precisa entender numa troca de óleo não é só a questão da viscosidade frio e quente. A gente precisa ficar atento às informações que tem para aquele tipo de motor. Então, por exemplo, uma coisa muito bacana, por exemplo, 5W40. E o que interessa para a gente aqui nessa tabela e nesse frasco? Uma coisa que muita gente não presta atenção. E já vi muita gente cometendo esse erro. Já vi assim, ó, gente ferrar motor, fundir motor por causa disso, por causa de erro de troca de óleo. Então, quando você faz um trabalho desse, principalmente quando se trata de carros que roda bastante, vamos falar de carro Uber, né? Vamos falar de taxista, vamos falar de van, vamos falar de caminhões, que são carros que rodam bastante, você colocar o óleo errado pode fundir esse motor aí por um bom tempo. Aí você coloca ali, o cliente vai embora e tudo bem, mas passou daqui 2, 3 meses, dependendo do tanto que o cliente roda, esse cliente pode vir te encher as paciências. Mas depois que eu troquei o óleo, o motor começou a fazer barulho. Então, olha só que interessante. Então, se a gente dá uma olhada nesse frasco aqui, ó, a gente está vendo que tem umas inscrições aqui, ASEA e por aí vai. Então, a gente vai falar uma questão um pouquinho do ASEA. O que é o ASEA? ASEA é uma sigla que caracteriza o quê? Associação dos Construtores, olha só, Associação dos Construtores da União Europeia. Então, o que isso quer dizer? Foi a União Europeia que desenvolveu esse óleo específico para alguns carros que são fabricados na União Europeia. Então, o que acontece? Aí, você pode encontrar no frasco, se vocês conseguir enxergar daí, que eu tenho B4, B1, B2, A3, tá? ASEA, A3, B4 e por aí vai. O que quer dizer esse B1, B2, B3, B4? O que quer dizer? É o grau de aditivos que tem no óleo. O óleo ele é cheio de aditivos. Ele é um óleo preparado, principalmente quando ele é óleo sintético, que é criado em laboratório. Então ele tem uma porrada de aditivos. Então quanto mais na frente do ASEA, se tiver B1, B2, B4, quanto maior for a letra acima maior for o número acima da letra B, isso caracteriza que o óleo tem muito mais aditivos. Então, vamos dar uma olhada aqui na próxima imagem. O que acontece, pessoal? Eu tenho, na verdade, aqui, uma imagem que eu vou falar para vocês aqui, que tem a ver com o slide anterior. Então depois eu vou voltar lá no slide para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Então, vamos continuar. E você que está me assistindo aí, você conhece bem? Você já trocou um óleo de motor e não trocou o filtro de óleo? Conhece alguém que já fez isso? Troca o óleo e não troca o filtro. Já vi muita gente fazer isso. Não, deixa pra gente trocar o filtro na próxima troca. Então vamos lá. O filtro tem por função o quê? Reter as micropartículas. Micropartículas do quê, Pedro? O que é essa micropartículas? Vamos entender. Pessoal, por mais que o motor trabalhe corretamente, por mais que o óleo esteja perfeitamente, eu tenho desgaste das peças móveis. Eu tenho desgaste de bronzina, eu tenho desgaste de biela, eu tenho desgaste de anéis, eu tenho desgaste de cilindro, eu tenho desgaste de pistão. E o que acontece? A gente não consegue ver olhando, mas a gente tem vestígios no óleo do quê? De micropartículas de ferro, que são desgaste normal do motor. E o que acontece? Se eu faço a troca de óleo e eu não troco o filtro, vai chegar uma hora que você pode saturar esse filtro e pode ser que essas partículas se acumulem e rompem o filtro e acabam não fazendo a filtragem do óleo. Então, se eu deixar essas partículas começar a rodar no interior do motor, eu vou destruir o motor mais rápido ainda.
Então eu tenho aqui a bronzina, né? Que ela pode ver que ela já sofreu um desgaste, né? Não é desgaste prematuro, mas já sofreu um desgaste. Aqui eu tenho um filtro de óleo onde que ele retém a micropartícula. E aqui eu tenho um motor em corte e a gente tem aqui, né? O óleo ele sai, passa pelo pescador, passa pela bomba, passa no filtro e faz a distribuição no motor nas galerias do óleo. Então a gente falou lá atrás que a viscosidade do óleo lá, na verdade é a resistência, né, que eu falei, a resistência do óleo, né, que é a viscosidade, é a viscosidade e a resistência que o óleo enfrenta para percorrer essas galerias aqui, tá? Até chegar no comando e por aí vai. Bom, e o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um motor em corte, que é justamente o que a gente viu lá, e eu vou voltar um pouquinho naquele cara para a gente dar uma olhada. Então eu tenho aqui o meu motor funcionando. Vou dar uma parada agora, porque agora chegou o momento da gente entender como isso daqui funciona. Então vamos lá, senhores. O meu pistão, ele sobe e desce, correto? Por que ele sobe e desce? Porque ele está sendo movimentado pelo vira. O vira está ligado à biela, a biela está ligada ao pistão, ele sobe e desce. Muito bem. No decorrer dos anos, olha só, foi tentando se desenvolver motores mais econômicos, com menos ruído, e motores mais rápidos, motores com maior potência. É tanto que a gente vê um motorzinho 3 cilindros aí que são bons motores. Olha para vocês verem aonde a gente vai chegar. Então o que acontece? Quanto maior for a minha taxa de compressão, eu posso aproveitar melhor a injeção e tornar esse motor bem mais potente. Se eu aumento a temperatura, se eu aumento a taxa de compressão, eu vou aumentar a temperatura da câmara. Se eu aumento a temperatura da câmara, eu consigo queimar hidrocarbonetos e por aí vai, eu consigo melhorar alguns poluentes que o motor pode soltar pelo escapamento. Só que aí eu tenho um problema sério, que é o quê? Olha só. Quando o pistão vai comprimir o ar, ele está subindo, certo? Sobe, vai comprimir o ar. Quanto maior a minha compressão, mais força esse pistão vai fazer para poder vencer o ar que está acumulado aqui na cabeça do pistão, correto? Quanto maior for a minha detonação na cabeça do pistão, maior vai ser a força que vai ser colocada na cabeça do pistão, que vai empurrar a biela, que vai dar a volta no vira. Essa força vai ser refletida onde? Na bronzina em cima do vira. Então, a partir do momento que eu tenho um óleo lubrificante que não atende à minha necessidade, o que vai acontecer? Vai gerar aquecimento na bronzina. É por isso que tem motor que funde, que destrói. Por quê? Porque eu coloco um óleo que ele não atende às normas que aquele fabricante recomenda, que é o recomendado para aquele carro, eu começo a gerar um maior aquecimento nas peças móveis, um maior atrito. E se eu gero um maior atrito, eu vou gerar um desgaste prematuro do motor. Legal? Tranquilo? Ficou claro até aqui? Tá, Pedro, legal, ok, a gente sabe que não pode colocar o óleo, mas e aí, o que eu vou ganhar com isso em relação a fazer diagnóstico e reparação 10 vezes mais rápido? Então vamos lá, agora chegou o momento. Vamos analisar da seguinte forma. Se eu levar um carro para vocês fazerem a troca de óleo, e esse carro se enquadra justamente no que eu acabei de falar, eu preciso ter um óleo específico para esse carro. E vocês, por algum motivo, não têm esse óleo para fazer essa troca. O que vocês vão fazer? Vai levantar o carro no elevador, vai escoar o óleo, para depois olhar que não tem óleo, para depois ver que esse óleo é específico e você não tem. O que você vai fazer? Você vai pegar esse carro, vai deixar parado lá num canto, vai ligar para o autopeça, não sei para onde, vai ver se tem um óleo, ou vai falar, olha Pedro, eu não tenho esse óleo aqui. Então, cara, providencia algum lugar, eu vou providenciar, depois você volta. Então, quer dizer, você não perde tempo com aquilo. Porque, eu vou te dar um exemplo. Principalmente, quem trabalha em concessionária e quem tem oficina. Se você colocar na ponta do lápis 10 minutos que você perde para atender um cliente no telefone, 20 minutos para manobrar um carro,
mais 15 minutos para ir na sessão de peça, mais meia hora para dar uma volta com o cliente e mais 7 minutos que você perde para procurar a ferramenta, mais 8 minutos que você fica rodando a oficina para achar a chave do bujão de óleo que alguém pegou, mais outro que você perde para... Você soma tudo isso no final do mês, você vai ver que dá muita hora que não foi produzida. E se você colocar isso em valores, você vai ver que isso é um valor muito alto. Então, por isso que é importante a gente saber quais são as técnicas que nós devemos aplicar em uma reparação. E nem sempre a técnica é você ir lá e saber fazer a troca de óleo, porque fazer uma troca de óleo é coisa muito simples, né? Parece simples, né? Na verdade, né? Mas já vi muita gente fundir motor fazendo o quê? Com troca de óleo. Primeiro, questão do filtro, não colocar o filtro correto. Existem alguns motores que é obrigatório você colocar filtro com válvula interna. A pessoa vai lá e coloca o filtro que não tem uma válvula. E o que vai acontecer? Os veículos com motor com partida start-stop. Veja, você está andando num farol, num trânsito pesado, nervoso, parou num farol, o carro desliga, não é isso? Quando o carro tem start-stop, beleza? Tem um óleo ali? Não. A hora que eu dou partida, esse motor ele já dá partida acelerando. Se eu não tiver um óleo que atenda às minhas necessidades, o que vai acontecer com esse motor em pouco tempo? O que vai acontecer com esse motor? E aí vão vir te encher as paciências. Então, por isso, tá aí a informação para vocês. E lembrando que aqui a gente não traz dicas. Eu não trago dicas aqui. Eu trago aqui conhecimento. A minha ideia é ensinar para que vocês sejam multiplicadores aqui no YouTube. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube, tudo bem. Mas aqui a minha ideia é ensinar. Então, vamos lá. Quando o meu motor sofre a combustão, a biela é jogada para baixo, né? Ela é empurrada. E o que vai acontecer aqui? Se eu não tenho um lubrificante que atenda às minhas normas, e um dos papéis do lubrificante, do óleo lubrificante, é o quê? É criar uma película entre a bronzina e o colo do vira. Por quê? Porque a hora que você dá partida com carro frio, o que vai acontecer? Eu preciso ter um pouquinho de lubrificação ali, senão só de dar partida você já pode ferrar o motor. E o que a gente vê muito por aí? Isso eu estou falando porque eu vou voltar um pouco aqui para a gente ver. Olha, o que a gente vê muito? Se um determinado motor é recomendado um óleo, vamos lá, 10W40. Olha, o óleo para esse motor é 10W40. Beleza, ele vai lá na casa de peça ou pede para o cliente comprar, o cliente vai lá e compra o óleo 10W40. Legal. Show de bola! Só que ele não presta atenção que precisa ter a norma ASEA incorporada nesse óleo. Então não adianta... mas eu coloquei 10W40 sim, mas não tem a classificação incorporada no óleo. E aí não aguenta, estoura os motores mesmo. E sem contar que gera consumo. Acontece muito de você fazer a troca de óleo, daqui a pouco o cliente fala, troquei o óleo, já está a luz tá avisando lá no painel para aqueles carros mais novos, né, que o nível de óleo está baixo. Está consumindo óleo. Sim, está consumindo, vai consumir. Por quê? Porque está colocando um óleo que não é especificado. E isso faz o quê? Aí o cliente chega e fala lá assim, olha, eu troquei o óleo aqui, tem duas... Vamos falar de Uber, né? O cara que roda bastante. Olha, eu troquei o óleo aqui tem 2 semanas, só que eu fui ver o nível do óleo tá baixo. Dá para você dar uma olhadinha? Aí pronto. Perca de tempo. Já vai você lá, atender o cliente, olhar esse óleo, colocar o carro no lugar reto, ver se realmente está baixo. Completar, falar, roda mais um pouquinho para a gente ver. O que é isso? Perca de tempo. Pessoal, beijo. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal!